E aí, pessoal, tudo bom? Tô de volta e a gente continua falando sobre uma vida com propósito. Olha que maravilha! Quando a gente tem uma vida com propósito, a gente levanta da cama, a gente vive diferente, a gente transforma vidas, é transformado e entende o valor de viver dentro da presença do Senhor. Olha que maravilha! Muito bom. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder de Deus dentro da nossa fraqueza. A palavra de Deus diz que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes, e quando nos sentimos fortes, aí é que estamos fracos, na verdade. Lá em 2 Coríntios 13:4 fala: somos fracos, mas pelo poder de Deus vivemos com Ele para servir vocês. Em 2 Coríntios 12:9 fala: eu estou com você, isso é tudo que você precisa. Olha que lindo isso. Antes da gente começar falando sobre o poder de Deus dentro da nossa fraqueza, é importante a gente entender isso, né? Que tudo que a gente precisa, na verdade, é Deus na nossa vida. Tudo que a gente precisa está no Senhor, na busca do Senhor, né? A palavra de Deus diz: a tua graça me basta, né? Então viver na graça do Senhor, viver pela vida do Senhor, isso é maravilhoso, isso é grandioso. Então, Deus gosta de nos usar até mesmo na nossa fraqueza, né? Ele gosta de nos usar quando nos sentimos fracos. Deus gosta de usar a nossa fraqueza para nos tornar mais forte, para nos ensinar a lidar com essa situação e para trabalhar na vida de outras pessoas. A gente costuma falar que na nossa ferida, quando a nossa ferida começa a sarar, é que Deus começa a trabalhar na nossa vida e a gente começa a entender como trabalhar na vida das pessoas para que essas feridas sejam saradas na vida delas também. Todos nós temos fraquezas, isso é muito importante entender. Nós temos pontos fracos, nós temos fraquezas, nós temos problemas, nós temos defeitos, todos nós temos alguma coisa, entendeu? Que nos deixa vulnerável, nos deixa fracos diante dos homens e diante de Deus e diante de todo mundo. E quando a gente nega isso, quando a gente nega que a gente tem uma fraqueza, quando a gente nega que a gente tem uma insegurança ou alguma incapacidade física ou alguma, enfim, quando a gente nega essa fraqueza, a gente torna mais difícil o trabalho de Deus sobre as nossas vidas, porque quando a gente precisa identificar primeiro essa fraqueza para aprender a trabalhar sobre ela, sobre essa ferida. Então, assim, existem pessoas que têm dificuldade de financeira, dificuldade de física, né? De ter estabilidade física. Tem gente que tem dificuldade emocional, tem gente que tem dificuldade de entendimento, enfim. Tem alguma fraqueza, tem alguma coisa que te torna vulnerável, né? Então, o primeiro ponto é a gente identificar que a gente tem essa fraqueza, que a gente tem alguma coisa que verdadeiramente nos deixa vulnerável e permitir que Deus trabalhe na nossa vida através disso, né? Porque Ele deseja transformar, Ele deseja trabalhar, cicatrizar, curar essa ferida. Deus, ele tem uma perspectiva muito diferente a respeito das nossas fraquezas. Ele tem um sentimento muito diferente do que a gente tem sobre as nossas fraquezas. A gente falou a respeito dos nossos pontos fortes, né? A gente falou sobre os talentos, usar os talentos para a glória de Deus, usar os dons que Deus nos deu para a sua obra, usar o que Deus tem na nossa vida para trabalhar na vida das outras pessoas, né? E aí a gente esquece que Ele também quer usar as nossas fraquezas, né? Para transformação e para cura. A Bíblia fala o seguinte: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que seus pensamentos. Então Deus age de maneira diretamente de maneira oposta do que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente espera.
né? Então ele não age diretamente proporcional ao que a gente agiria, não. Ele age de uma maneira diferente, ele trabalha verdadeiramente a nossa vida, né? Ele usa os nossos pontos fortes, é muito importante entender isso, ele usa nossos pontos fortes e ele trabalha os nossos pontos fracos, né? Ele nos escolheu não para que a gente se ache ou se sinta mais forte, mais poderoso, mais glorioso. Eu e o Marcelo, a gente costuma falar o seguinte, que Deus fez o mundo antes de nos criar exatamente pra gente não dar pitaco nenhum no mundo, porque Deus é perfeito e nós somos imperfeitos, nós temos falhas, então a gente iria lá dar pitaco, né? E quando a gente se sente muito forte, por isso que a palavra de Deus diz, quando a gente se sente forte, aí é que estamos fracos, e quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Porque quando a gente se sente forte, a gente se sente completamente independente das pessoas, independente de tudo. E aí nós nos colocamos de uma maneira frágil para pecar, e para se desviar do caminho de Deus. Porque se nós somos onipotentes, se nós somos poderosos, se a gente se sente, né, controlador de tudo, porque a gente tem entendimento, a gente não vigia a respeito das situações da nossa vida e nos proporcionamos possibilidades de abrir brecha para Satanás atuar e até mesmo para sair do caminho do Senhor. Mas quando a gente se identifica verdadeiramente fraco, verdadeiramente dependente do Senhor, que precisa estar firme na presença dele, que precisa ser dependente dele, que precisa que ele te guie completamente, aí nós ficamos fortes. Por quê? Porque Deus, ele toma a frente da nossa vida, porque nós somos dependentes dele e nos conduz como conduziu o povo lá no deserto. Mas é preciso querer, preciso entender que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. E quer saber uma coisa muito importante? Deus nos usa pessoas que são fracas, pessoas que têm defeitos, que têm problemas. Isso é perceptível na Bíblia. Você pega aí Eliseu, eu digo assim, meu Deus, Eliseu era um homem muito... agia muito como doido, né, digamos assim. Era um homem muito usado por Deus, Eliseu era muito usado por Deus. Mas logo quando ele recebe a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, Eliseu, vários rapazinhos, né, chegam e começam a falar, careca, calvo. E Eliseu, impaciente com aquilo, amaldiçoa aqueles rapazes e aí vem a ursa e come, né? Aqueles rapazes destroçam eles todinhos. Então, assim, Eliseu não era um homem santo. Santo que eu digo assim, não era um homem 100% santo, entendeu? Ele era santo porque era separado, mas não era Jesus, entendeu? Aí você vê também Davi adulterou. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Você pega Moisés, ele fala para Deus, eu sou gago, eu não sei falar, como é que o Senhor vai me usar? Eu vou te usar, é na sua fraqueza que eu vou te usar falando, você vai falar, mesmo sendo gago. E Moisés era medroso, porque ele disse, não, Senhor, manda outra pessoa. E aí ele fala, tudo bem, você vai e eu vou mandar Arão para te ajudar. E Deus fica chateado com isso, entendeu? Ele fica chateado com esse posicionamento de Moisés. Se você pegar Paulo, por exemplo, a palavra de Deus diz que Paulo tinha um espinho na carne, então ele tinha uma fraqueza que o deixava vulnerável. E você não pensa assim, minha fraqueza, meu problema, meu defeito é uma coisa ruim, não. Na verdade, Deus ele permite que você tenha essa fraqueza, ele permite que você tenha esse defeito para que você não se sinta autossuficiente, né? Então, o que acontece? Ele realiza coisas extraordinárias através de pessoas imperfeitas, através de pessoas que têm fraquezas, né? Coisas extraordinárias na vida dessas pessoas. Então,
A gente não tem que ficar assim, eu sou pobre, eu sou ruim, eu tenho o dedo torto. Eu tenho o dedo torto, né? Eu tenho bronquite. Eu uso óculos. Enfim, Deus te usa. Deus te usa apesar da sua fraqueza. Ele te usa na sua fraqueza, né? Para poder mostrar o poder dele através da sua vida. Isso é sensacional. Para mostrar o quanto ele é poderoso na sua vida. Então isso é sensacional. Ao invés de você se sentir fraco, impotente, se sinta como um vaso, sabe? Um vaso de alabastro, né? Com aquele perfume maravilhoso dentro de você, né? Se sinta um vaso cheio de tesouro dentro de você. Então você é um vaso moldado por Deus, cheio de perfume, cheio de tesouros, né? Que Deus quer utilizar. E não uma imperfeição. Você já pensou se Deus usasse só pessoas perfeitas, se Deus usasse pessoas que não têm nenhum tipo de defeito, como seria, né? Não seria realizado nada, não seria feito nada. Porque pessoas perfeitas, né? Não daria exemplo da sua cura, não daria exemplo da sua transformação, não daria exemplo. E outra coisa, para que ele viria? Para que Jesus Cristo viria para pagar o nosso preço de sangue se todo mundo fosse perfeito? Para quê? Não precisaria de Jesus, né? Mas nós somos imperfeitos. E é por isso que Jesus Cristo veio, para nos ensinar a trabalhar na nossa imperfeição, para trabalhar sobre a nossa vida, né? E como eu falei, o mais importante, o primeiro passo é admitir. Admitir que nós somos fracos, é confessar nossas imperfeições, né? É parar de agir como se a gente fosse perfeito, como se a gente fosse poderosão, não. Comece a admitir aonde você erra, admitir aonde você falha, admitir, dê testemunho a respeito do que Deus mudou na sua vida. Paulo fazia isso. Paulo, ele perseguia os cristãos, ele perseguia. E aí quando ele entendeu, quando ele foi transformado, que ele entendeu que o que ele fazia era errado perante Deus, o que Paulo faz? Paulo não chega e começa a chorar, meu Deus, eu tava lá na morte de Estevão, eu fui responsável por isso, eu autorizei as pessoas matarem Estevão, e ele era um homem bom, ele seguia Jesus. Não, Paulo admitiu, em todo o testemunho que ele dava, ele falava, eu estava lá, as pessoas sabem quem eu era, como eu agia, o que eu fazia, eu estava lá. E aí eu tive um encontro com Deus e ele transformou a minha vida. E aí Paulo começa a contar uma nova história. Ele começa a contar um novo ser que ele é. Transformado por Jesus. Transformado por Jesus. A gente precisa admitir que nós não somos deuses, que nós somos seres humanos. E isso é um pouco complicado, porque a gente acha que a gente tem controle de tudo, sabe? E nós não temos. Nós não temos controle de tudo. E se Deus precisar te mostrar isso, Ele vai te mostrar porque Ele te ama. Então, assim, às vezes a gente perde muita coisa porque tá perdendo muito tempo querendo ser perfeito, né? Querendo ser Deus. E não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente lute para ser como Deus, mas não para ser Deus. E Ele faz isso, Ele permite que você passe por um deserto, que você passe por perdas. E eu passei por perdas. Para admitir que você não tem controle de tudo, que você é falho. Para você viver na dependência dele, porque ele te ama. Não é porque ele é cruel. É porque ele te ama e quer transformar a sua vida. E hoje ele trabalha na minha ferida para trabalhar a ferida de outras pessoas. Porque eu sei que eu não sou perfeita. Eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu não tenho controle de tudo na minha vida. E não ter controle de tudo dói, é ruim. Quando você acredita que você tem controle de tudo, você se culpa por tudo que acontece.
Tudo que acontece você se culpa. Mas quando você percebe que o controle na verdade está nas mãos de Deus e que você precisa estar na dependência dele, é muito gostoso. É muito gostoso, de verdade. Não existe culpa, existe responsabilidade a partir daí. Mas é difícil, é um caminho difícil. E às vezes para te mostrar isso, para te mostrar esse caminho, para te mostrar esse percorrer, você perde muita coisa. Você perde muita coisa. Porque não quer admitir que é falho. Não quer admitir que é dependente de Deus. E é complicado, sabe? Admita as suas fraquezas. Admita as suas fraquezas. É muito importante admitir, sabe? Paulo disse assim, ó: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que, assim, a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, pelas quais posso, por causa de Cristo, em princípio, isso não faz nenhum sentido. Olha só, a princípio isso não faz muito sentido na nossa vida, né? A gente olha assim e fala assim, me alegrar na minha fraqueza, me alegrar que eu tenho dificuldades, mas Paulo diz isso, ele fala que a gente precisa, o segundo passo é se alegrar, é não viver murmurando porque você tem fraquezas, e sim se alegrar. Não é que ele tá falando assim, eu sou feliz porque eu tenho, sei lá, vou pensar em alguma coisa bem tosca, tipo, eu tenho o dedo torto, eu sou feliz que eu tenho o dedo torto. Mas você precisa falar assim, mesmo com o dedo torto eu consigo tocar teclado. Isso me faz feliz. Porque eu sou completamente dependente de Jesus e é Ele que me dá força para tocar teclado mesmo com o dedo torto. Né? É um exemplo meio bobo, mas é para entender que eu preciso me alegrar na minha fraqueza, entendeu? Quantas crianças elas vêm, por exemplo, minha mãe, eu falei sobre isso num blog que eu tô fazendo, mas eu ainda não postei ele eu vou postar. Eu falo sobre isso, né? A minha mãe e o meu pai passaram por uma situação muito difícil na vida deles. E eles podiam, não teve, quantas crianças na época deles faleceram por desnutrição, infecção, entre outras coisas. E eles, hoje, eles têm muita coisa, sabe? São muito abençoados por Deus. Mas Deus trabalhou ali naquelas duas vidas ali, grandiosamente, para que através daquelas duas vidas, muitas vidas fossem transformadas. Então, eles passaram fome, passaram necessidade, passaram frio, e sobreviveram a tudo isso, sabe? E é bom saber disso, é bom você se regozijar, que apesar das dores que eles passaram, eles são muito felizes, né? Então, quando Paulo diz isso, se alegrar na sua fraqueza, é se alegrar que apesar da sua fraqueza, é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que te sustenta. É se alegrar pelo fato de que Ele está ali com você o tempo todo, que Ele não se importa com a sua fraqueza, que Ele não se importa com o seu medo, que Ele não se importa com seus defeitos. Essa é a alegria que Paulo está dizendo que a gente tem que ter, que a gente precisa se regozijar, né? Como eu disse, a nossa fraqueza é o que incentiva as outras pessoas a crescer. Porque você fala assim, apesar de tudo que aquela pessoa está vivendo, ela ainda levanta a cabeça e continua em frente. Meu pai tem Alzheimer, teve um AVC, ele tá completamente dependente, mas quando ele tem momentos de lucidez, meu pai fala assim, ele fala da palavra de Deus, ele dá glória a Deus, ele tá... E você fala assim, gente, esse homem tá sofrendo tudo que ele tá sofrendo, sabe? Sendo dependente. Ele é muito amado, mas ele tá vivendo os medos dele, sabe? De ser dependente, de precisar que as pessoas troquem ele, que deem banho nele, que escovem os dentes dele. E mesmo assim, ele tá dando glória a Deus. Mesmo assim, ele tá louvando, ele dança na presença do Senhor. E isso é maravilhoso, sabe?
Isso é maravilhoso, você vê uma pessoa se alegrando mesmo na fraqueza. Ah, ele não tem momento de dor, de choro? Tem, ele tem momento de dor e choro. Ele tem muitos momentos de dor e choro, como nós temos, qualquer um de nós. Mas ele se alegra na presença do Senhor, sabe? E isso é maravilhoso. Isso me levanta. Quando a gente fala assim, que através da sua fraqueza você levanta outras pessoas, quando eu vejo meu pai assim, quando eu vejo meu pai dando glória a Deus, apesar da dor que ele está sentindo, apesar da fraqueza que ele tem, e ele dá glória a Deus, ele se levanta, ele se posiciona como servo de Deus, isso, olha, eu olho para mim e digo assim, gente, eu não tenho metade dos problemas que meu pai tem. Então eu tenho que dar glória a Deus. Então isso me dá força, sabe? Isso me dá alegria de viver, saber que mesmo em meio a tanta dor, ele tá ali. Então a nossa fraqueza cura outras pessoas também. Transforma vidas. Então, partilhe suas fraquezas de forma sincera, seja verdadeiro, sabe? Às vezes a gente quer assumir o mundo, dizer que a gente pode tudo, que a gente faz tudo e a gente não consegue. Peça ajuda, fale a verdade, sabe? Suas falhas, quando quero fazer o bem, não faço. E quando tento não cometer erros, acabo sempre cometendo. Sabe, e Paulo tá falando sobre isso, ele tá falando assim que o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero fazer não faço, mas aquilo que o que eu não quero fazer tá sempre diante de mim. Ele tá dizendo, eu sou falho, eu sou fraco, então assim, eu não quero pecar, mas o pecado sempre tá diante de mim. E assim, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida, mas esse é mais difícil de fazer. Então ele tá compartilhando a fraqueza dele, que ele tem dificuldade. Compartilhe seus sentimentos. Ele fala lá em Coríntios, né? Meus queridos amigos de Corinto, eu contei-lhes tudo quanto sentia. Eu os amo de todo o coração, né? Então ele tá compartilhando o sentimento dele, ele tá falando, eu os amo de todo o coração. Tem uma parte lá em Atos que ele fala assim, não deixem meu coração triste como a tristeza de vocês. Não deixem meu coração triste. Se eu tiver que ir para Jerusalém, eu vou para. Deus quer que eu vá para Jerusalém, eu vou para Jerusalém. E eu vou sofrer o que eu tiver que sofrer, eu vou passar pelo que eu tiver que passar. Então não deixem meu coração triste com a tristeza de vocês. Então ali Paulo está sendo franco a respeito do sentimento dele também. Seja verdadeiro com as suas frustrações, né? Ele fala assim também, fomos esmagados e totalmente oprimidos, pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. Então ele coloca a verdade do sentimento dele, ele fala assim, teve momentos em que nós fomos esmagados, teve momentos que nós fomos machucados, açoitados e assim, teve momentos que eu acreditei que de repente a gente não iria sobreviver. Então ele é verdadeiro com a frustração dele, né? Com seus medos. Quando vim até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo, né? Fale a verdade, diga o que você sente, principalmente para Deus. Então assim, é lógico que a gente se sente vulnerável quando a gente se arrisca, e Paulo se arriscava muito para falar do poder de Deus. É claro que a gente tem medo. Seja humilde, diga a verdade. Eu tenho medo. Eu tenho medo de acordar e não ver meu pai mais aí. Eu tenho medo de estar querendo que meu pai fique aqui e ele tá acamado e vivendo com escaras, com traqueostomia, com gastrostomia, com feridas. Eu tenho medo de ver meu pai nessa situação. E aí eu digo que se for para ele passar por isso, eu prefiro que Deus dê descanso para ele, que ele descanse. Mas eu tenho medo que Deus dê descanso para ele, de não poder abraçar ele mais, de não poder beijar ele mais, de pirraçar ele de vez em quando para ele falar. Eu tenho medo. Eu fico frustrada quando eu vejo meu pai, um servo do Senhor, caminhando no caminho de Deus 24 horas,
e você vê ele nessa situação, eu me sinto frustrada. Eu fico triste. Porque, na verdade, o desejo do meu coração é que ele estivesse 100% falando, conversando. Eu vejo tanta gente aí que tem 80, 90, 100 anos e tá aí conversando completamente lúcido. Então, eu fico triste. Mas eu me regozijo também de vê-lo feliz, de vê-lo comigo. Mas eu tô sendo sincera, essas coisas me deixam frustradas. Essas coisas me deixam triste, me dão medo. E Deus quer que a gente diga a verdade, né? E Deus quer ser glorificado na sua fraqueza. Deus quer ser glorificado na sua fraqueza. Paulo disse, de uma experiência assim, vale a pena gloriar-se, porém não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de quão fraco eu sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessa para a sua glória, né? Então ele está dizendo assim, às vezes a gente sabe o quanto a gente é fraco, o quanto a gente tem dificuldade com relação a alguma coisa, e aí a gente ultrapassa um limite, a gente consegue ter uma vitória dentro disso, e a gente fala assim, nossa, como eu fui meu! Olha, eu consegui falar para aquela pessoa isso! Olha, eu sou o cara! Foi você que falou, foi Deus através da sua vida? Foi o Espírito Santo de Deus que te moveu? Ou foi você mesmo? Então, Deus está querendo exatamente que você dê a glória para quem tem glória verdadeira. Sabe? Que você diga assim, foi Deus que me usou. Porque é Ele quem nos usa. Foi Deus que me deu a sabedoria. O meu único trabalho é permitir que Ele faça. Meu único trabalho é permitir que Ele me use. Meu único trabalho é descansar nele. Agora, todo trabalho verdadeiro vem dele. E você está se glorificando de uma coisa que não é sua glória. Então, Deus quer ser glorificado na sua fraqueza, na sua dor. Ele quer ser glorificado. Ele quer que você saiba que foi Ele quem fez na sua vida. E Ele opera o melhor quando eu admito as minhas fraquezas, né? Ele fala lá em 2 Coríntios 12:9, né? Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí eu vou deixar uma perguntinha para vocês hoje. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder as minhas fraquezas? Sobre o que você precisa ser sincero para que você possa verdadeiramente ajudar outras pessoas. Pensa nisso. Seja sincero com você mesmo. Deus é onisciente. Ele só quer ouvir de você. Pensa nisso e até amanhã.